No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a trama ganha novos contornos quando Samuel, consumido pela angústia, abre o coração para Rian. Ele revela que não quer Sofia convivendo ao seu lado, temendo que a menina seja marcada por incertezas e ressentimentos. Rian, em silêncio, respeita a dor do amigo, enquanto Léo reafirma sua presença, prometendo apoiá-lo em qualquer decisão. Mas a aparente calma se desfaz quando o juiz nega o pedido de guarda feito por Samuel. Nesse momento decisivo, Léo dá um passo à frente e solicita formalmente o direito de cuidar de Sofia, transformando a criança no epicentro de uma nova guerra judicial. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em paralelo, a tensão doméstica se acentua. Nina observa Filipa, que insiste em se recusar a aceitar ajuda e a aconselha com firmeza a permitir que Jaques estenda a mão. Aceitar ajuda não diminui ninguém. É questão de sobrevivência, dispara, mostrando sua maturidade precoce. Enquanto isso, Davi e Ayla, cansados de disputas sem fim, chegam a um acordo surpreendente. Deixam que Léo assuma o cuidado de Sofia. A decisão cria novas alianças, mas também acende a desconfiança sobre as intenções ocultas que circulam entre os Boaz. No meio desse cenário turbulento, Caco reaparece. Marcado pelo arrependimento, pede a Ayla uma chance de fazer parte da vida das crianças. Seu olhar sincero sugere mudança, mas a dúvida ainda paira. Rosa, por outro lado, não resiste em cutucar antigas feridas. Ao comentar com Filipa sobre o acidente de Olivia, traz de volta lembranças dolorosas e fantasmas que muitos acreditavam estar enterrados. Em contrapartida, Jeff toma uma posição firme. Decide apoiar Rian. Camille e Rian decidirão dar uma nova chance ao amor que parecia enterrado no passado. A costureira, marcada por uma sequência de eventos traumáticos, romperá com Marlon e admitirá que ainda sente algo forte pelo ex-presidiário. A decisão não será fácil, mas será tomada com firmeza. Ao ver os dois juntos novamente, Marlon, o policial íntegro e apaixonado, sentirá o baque como um soco no estômago. A dor será visível em seu olhar e o sentimento de perda começará a corroer sua serenidade. A virada na vida de Cami será desencadeada por um episódio de violência que mudará sua trajetória para sempre. A jovem será perseguida por um stalker misterioso que a observará por semanas, deixando rastros de inquietação e medo. A tensão crescerá até culminar em um ato brutal. Cami será estuprada. A cena será tratada com sensibilidade, mas não esconderá o horror do momento. A dor, o trauma e a revolta tomarão conta da protagonista, que se verá mergulhada em um turbilhão de emoções. A busca por justiça será imediata. Cami exigirá respostas, exigirá ação. Marlon, como policial, seguirá os protocolos, confiando na investigação oficial. Mas o ritmo lento da apuração, os entraves burocráticos e a falta de provas concretas deixarão Cami ainda mais frustrada. Rian, por outro lado, tomará uma postura radical. Sem confiar no sistema, ele se oferecerá para ajudar Cami a se vingar do agressor. A proposta será direta, sem rodeios. Se você quiser, eu resolvo isso do meu jeito. Cami aceitará a proposta de Rian. Juntos, os dois arquitetarão uma emboscada para o stalker. A jovem fingirá estar disposta a encontrar o criminoso, atraindo-o para um prédio abandonado nos arredores da cidade. Rian, escondido, seguirá os dois. Ao chegar ao local, ele apontará uma arma para o agressor, pronto para fazer justiça com as próprias mãos. A tensão será máxima. O silêncio do prédio será quebrado apenas pelo som da respiração ofegante dos envolvidos. Mas Marlon, que vinha vigiando a noiva discretamente, também chegará ao local. Ao perceber o que está prestes a acontecer, o policial intervirá. Uma luta intensa se iniciará entre ele e o estuprador. Marlon conseguirá render o criminoso e chamará reforços. Rian, percebendo que pode ser preso, fugirá pela saída dos fundos. Cami, desesperada, implorará ao noivo que omita a presença de Rian no depoimento. Ela pedirá, com lágrimas nos olhos,
que ele minta por ela. Marlon, mesmo sendo um homem correto e fiel à lei, cederá. Ele protegerá Ryan, omitindo sua participação na emboscada. Mas esse gesto, longe de fortalecer a relação com Cami, criará uma fissura profunda entre os dois. A confiança será abalada. A costureira decidirá dar um tempo no noivado, alegando que precisa se reencontrar, repensar tudo. Marlon, embora magoado, aceitará a decisão com dignidade. Durante esse período de separação, Cami se aproximará ainda mais de Ryan. Os dois compartilharão momentos intensos, conversas profundas e lembranças do passado. A conexão entre eles se fortalecerá. Ryan mostrará um lado mais sensível, mais protetor, e Cami se sentirá acolhida. A decisão de reatar o namoro virá como consequência natural dessa nova fase. A mãe de Dedé comunicará a Marlon que o noivado está definitivamente encerrado. Marlon não se conformará. Ele tentará conversar com Cami, pedirá uma nova chance, lembrará dos momentos felizes que viveram juntos. Mas a jovem estará decidida. Ela dirá que precisa seguir em frente, que o amor entre eles se transformou. Marlon, ferido, observará de longe a nova rotina da ex-noiva. Ele a verá passeando com Ryan pelo bairro, de mãos dadas, sorrindo, comendo cachorro-quente na praça onde costumavam ir juntos. A cena será dolorosa. O policial será consolado pelo Enoque, que o receberá em sua casa com palavras de fé e acolhimento. O líder religioso dirá que tudo tem um propósito, que o sofrimento pode ser um caminho para o crescimento. Marlon ouvirá em silêncio, tentando encontrar sentido na dor que sente. A fé começará a se tornar um refúgio. Enquanto isso, rumores sobre a fuga de Ryan começarão a circular. A polícia estará em busca de informações e Marlon será pressionado por colegas de delegacia. Ele terá que lidar com o dilema de manter o segredo ou cumprir seu dever. Cami, por sua vez, começará a perceber que a reaproximação com Ryan pode trazer consequências perigosas. O ex-detento estará cada vez mais envolvido em situações obscuras e a costureira se verá dividida entre o amor e o medo. A relação entre Cami e Ryan será marcada por paixão, mas também por tensão. O passado de Ryan voltará à tona, com figuras misteriosas surgindo para cobrar antigas dívidas. Marlon, mesmo afastado, continuará preocupado com Cami. Ele a observará de longe, tentando protegê-la sem que ela perceba. A rivalidade entre os dois homens se intensificará e o bairro começará a comentar sobre o triângulo amoroso que se desenha. A reaproximação com Cami reacende em Ryan não apenas sentimentos antigos, mas também fantasmas que ele tentava deixar enterrados. Um antigo parceiro de cela, conhecido como Trovão, reaparece com uma proposta indecente: usar o salão de Ryan como fachada para lavagem de dinheiro. O cabeleireiro hesita, mas a pressão aumenta. Trovão ameaça expor segredos do passado que poderiam colocar Cami em risco. Ryan se vê encurralado, dividido entre proteger a mulher que ama e manter sua liberdade. Cami percebe mudanças no comportamento de Ryan. Ele passa a chegar tarde em casa, evita conversas profundas e parece sempre inquieto. Uma noite, ela o segue discretamente e o vê entrando em um galpão suspeito. Lá dentro, Ryan conversa com Trovão e outros homens armados. Cami não ouve o conteúdo, mas a imagem é suficiente para deixá-la em choque. Ela volta para casa em silêncio, sem confrontá-lo de imediato, mas começa a investigar por conta própria. Dias depois, Cami recebe uma mensagem anônima, com fotos de Ryan em encontros clandestinos. A mensagem diz: "Você não conhece o homem com quem está dormindo." A costureira confronta Ryan, que nega envolvimento com crimes, mas não consegue explicar as imagens. A confiança entre os dois começa a ruir. Cami se sente traída, vulnerável e começa a se questionar se reatar com Ryan foi um erro. Marlon, mesmo afastado emocionalmente, continua atento. Ele recebe uma denúncia sobre movimentações suspeitas no salão de Ryan e decide investigar. Ao encontrar evidências de lavagem de dinheiro, o policial se vê diante de um dilema: prender o ex-amigo e causar mais dor a Cami,
ou tentar alertá-la antes que tudo exploda. Ele escolhe o segundo caminho. Marlon procura Cami e revela tudo o que descobriu. Ela, abalada, pede tempo para processar. Cami decide confrontar Rian uma última vez. Ela o espera no salão, onde os dois têm uma conversa intensa. Rian admite que se envolveu com Trovão para proteger Cami, mas que perdeu o controle da situação. Ele diz que está tentando sair, mas que os homens não o deixam em paz. Nesse momento, Trovão invade o salão com 2 capangas, exigindo que Rian cumpra sua parte no esquema. Cami tenta fugir, mas é impedida. Marlon, que estava monitorando o local, entra armado e inicia uma operação tensa. O confronto termina em tiroteio. Rian é ferido de raspão, Trovão é preso e os capangas rendidos. Marlon salva Cami mais uma vez, mas desta vez ela não o vê como o noivo que perdeu, e sim como o homem que nunca deixou de protegê-la. Rian é levado para prestar depoimento e, embora não seja preso imediatamente, terá que responder por associação criminosa. Após o caos, Cami decide se afastar de tudo. Ela termina definitivamente com Rian, agradece a Marlon, mas diz que precisa de tempo para si mesma. A costureira se muda temporariamente para a casa da tia em outra cidade, onde começa a reconstruir sua vida longe dos holofotes e das dores recentes. Ela retoma a costura, começa a dar aulas para jovens da comunidade e encontra na arte uma forma de cura. Enquanto isso, Dedé, o filho de Cami, começa a sentir falta da mãe. Marlon o visita com frequência, tentando preencher o vazio. O menino pergunta se a mãe vai voltar e Marlon responde com ternura: ela está se cuidando. E quando estiver pronta, vai voltar mais forte do que nunca. Um novo surto de Rosa deixará Samuel em choque. A matriarca, mergulhada em delírios do passado, não reconhecerá o próprio neto e ainda o acusará de estar mentindo para se aproveitar dela. A cena começa no silêncio do quarto de Rosa. A velha senhora estará sentada na poltrona próxima à janela, olhando para o nada, com as mãos apoiadas sobre o colo. A cortina balançará levemente com o vento e a luz da manhã atravessará o espaço, criando um contraste entre a tranquilidade do ambiente e a tempestade prestes a acontecer. Samuel entrará devagar, chamando baixinho pela avó. Vó, tá na hora. A gente precisa sair. Hoje é um dia muito importante. A Vivian pediu para a sócia encontrar com a gente na médica e já vem com o cartório para cá. Ele repetirá as palavras com carinho, como quem tenta acordar alguém de um sonho profundo. Mas Rosa não reagirá. O jovem se aproximará, agachando-se ao lado dela, tentando captar alguma expressão no rosto da avó. A senhora está sentindo alguma coisa? Perguntará preocupado. De repente, Rosa se moverá. Cruzará os braços com irritação e resmungará. Você está atrasado, agora não vai dar tempo. Samuel, surpreso, tentará acalmá-la. Claro que vai, vó. Se a gente sair agora... Ele tocará de leve no ombro da matriarca, mas o gesto terá efeito contrário. Rosa se virará bruscamente, o olhar inflamado. Não coloca a mão em mim. Sinceramente, Joseph. Todo dia esse horário, gritará ela em completo delírio, confundindo o neto com o falecido marido. Samuel arregalará os olhos, tentando compreender a situação. Vó, eu não sou o vovô, sou eu, Samuel, seu neto. Mas Rosa, dominada pelo surto, não aceitará. Ela fixará os olhos nele e, num impulso, pegará um objeto da mesa de cabeceira e arremessará contra o rapaz. Samuel, ágil, desviará por pouco, sentindo o coração disparar. Mentiroso! Berrará ela. Você não estava trabalhando! Sai daqui! Sai! O mocinho recuará, com lágrimas contidas, sem saber se insiste ou se obedece. Vó, sou eu, seu neto, o Samuel. Mas Rosa, alucinada, levantará da poltrona e apontará o dedo em riste. Não tenho neto. Como você entrou na minha casa? Quem te deixou entrar? A tensão só não aumentará ainda mais porque Filipa chegará naquele instante, ouvindo os gritos da sogra. Filipa, dirá Rosa, aliviada ao vê-la. Que bom que você chegou. Esse rapaz disse que é meu neto. Filipa entenderá rapidamente a gravidade da situação.
Ela respirará fundo, se aproximará com calma e inventará uma desculpa na hora. Ele é meu amigo, Dona Rosa. Estava só te pregando uma peça. Samuel, para com isso. Vai assustar a Rosa desse jeito? A atriz, viúva de Abel, improvisará uma justificativa. Ele vai dar aulas de teatro comigo, tá ensaiando? Rosa, ainda confusa, relaxará os ombros murmurando. Teatro, sei. Então era isso. Filipa aproveitará a brecha para conduzir a sogra até a cama tentando distraí-la. Enquanto isso, Samuel ficará paralisado, o peito apertado, sem acreditar no que acabou de acontecer. O surto de Rosa não só o terá machucado emocionalmente, como também abrirá feridas antigas da família Boaz. O jovem começará a questionar até que ponto a avó tem condições de conduzir decisões importantes, como o testamento e a sucessão da empresa. Do lado de fora, Samuel se apoiará no corredor, respirando fundo, ainda trêmulo. Seus pensamentos estarão em turbilhão. Eu nunca pensei que fosse ouvir da minha avó, que ela não tem neto. Nunca pensei que ela fosse me chamar de mentiroso. Filipa, ao sair do quarto discretamente, verá o estado do rapaz e tentará confortá-lo. Samuel não leva para o lado pessoal. Ela não sabe o que está falando, é o passado que está falando por ela. Mas ele, ferido, retrucará. E se um dia ela não souber mais quem é ninguém, Filipa? E se ela apagar a gente da memória? O que vai ser de tudo? A sequência ainda trará novos conflitos, porque Jaques aproveitará o episódio para manipular a situação, insinuando que Samuel pode estar forçando a barra para se beneficiar do testamento. O clima na mansão ficará insustentável. A cena será longa, dolorosa e de cortar o coração, mostrando que a batalha por poder dentro da família Boaz não será apenas empresarial, mas também emocional, psicológica e devastadora. No andar de baixo, o burburinho começará. Denise ouvirá os ecos da confusão e subirá correndo com Nina atrás. Encontrarão Samuel ainda encostado na parede, pálido, e Filipa tentando disfarçar o nervosismo. O que aconteceu? Perguntará Denise aflita. Eu ouvi gritos. Samuel, com a voz embargada, responderá. Ela não me reconheceu. Disse que não tinha neto. Me chamou de mentiroso. Nina, emocionada, segurará a mão do primo. Não fala assim, Samuca. A avó tá doente. Não é ela. É a cabeça dela que tá confundindo tudo. Filipa completará, firme, tentando manter o controle da situação. Eu consegui acalmar um pouco. Inventei que você estava ensaiando teatro comigo. Ela acreditou, por enquanto. Mas Denise ficará em choque levando as mãos à boca. Meu Deus! E se isso se repetir? Como a gente vai lidar? O cartório, o testamento, tudo vai virar um caos. A tensão aumentará ainda mais quando Jaques aparecer, impecável em seu terno, como se tivesse planejado entrar exatamente nesse momento. Com um sorriso frio, ele disparará. Olha só, então a grande matriarca dos Boaz não reconhece mais nem o próprio neto. Que situação delicada, não é? Samuel, ainda transtornado, reagirá. Cala a boca, Jaques. Você não sabe o que está falando. Sei muito bem, rebaterá o vilão, aproximando-se lentamente. Isso significa que talvez minha mãe já não esteja mais em condições de decidir nada. Nem sobre testamento, nem sobre sucessão, nem sobre a empresa. Filipa, indignada, se colocará à frente de Samuel. Você não vai usar a doença da sua mãe como munição contra a família, Jaques. Tenha respeito. Ele rirá com sarcasmo. Respeito? Quem merece respeito aqui? Uma senhora que confunde o neto com o marido morto? Ou um moleque que insiste em bancar o herdeiro perfeito, mas que agora nem a avó reconhece? As palavras cairão como facas em Samuel, que explodirá. Eu nunca precisei que ela me reconhecesse para ser neto dela. Eu sou sangue dos Boaz, e você sabe disso. Quem devia ter vergonha é você, que só pensa em poder. O embate deixará todos apreensivos. Nina puxará o primo pelo braço, tentando evitar que a situação fuja do controle. Filipa, por sua vez, encarará Jaques com fúria. Você ultrapassou todos os limites.
Jaques dará de ombros indiferente. Eu só digo o que todo mundo pensa e não tem coragem de falar. Naquele instante, um barulho no andar de cima interromperá a discussão. Era Rosa novamente, batendo com a bengala no chão, chamando por Joseph. A cena gelará o coração de todos. Samuel, tomado por uma mistura de dor e coragem, tentará subir outra vez. Mas Filipa o segurará. Não agora. Você já sofreu demais por hoje. Deixa comigo. O rapaz, porém, se soltará determinado. Não, Filipa. Ela pode não me reconhecer, mas eu vou continuar tentando. Eu não vou desistir da minha avó. O olhar dele, molhado de lágrimas, mostrará a força de alguém disposto a lutar, não apenas por um testamento, mas pelo amor de uma família que parece desmoronar. Enquanto isso, Jaques, parado ao pé da escada, sorrirá de canto satisfeito. Para ele, o surto de Rosa não era apenas um episódio triste. Era uma oportunidade de ouro para acelerar seus planos sombrios de tomar o controle absoluto da Boaz. E a cada passo que Samuel der em direção ao quarto da avó, a sombra do vilão se estenderá ainda mais sobre a mansão, anunciando que o pior ainda está por vir. A máscara de Jaques começará a rachar de um jeito que ninguém jamais poderia imaginar. O jogo de poder, que parecia estar sempre em suas mãos, tomará um rumo inesperado quando Ricardo resolver dar o golpe final em seu antigo comparsa. Tudo começará em uma tarde sufocante na mansão Boaz. Jaques, seguro de si, degustará um uísque importado na sala de estar, convicto de que mais uma chantagem de Ricardo seria apenas mais uma negociação rápida como tantas outras. O vilão, cansado de ser pressionado, finalmente perderá a paciência. Você acha que eu sou seu banco pessoal? Retrucará Jaques, elevando o tom, com os olhos faiscando de raiva. Quantas vezes já não te enchi os bolsos? Quantas vezes já não livrei sua pele? Você já recebeu muito mais do que merece, Ricardo. O chantagista, sem acreditar no descaramento do rival, apertará os punhos tentando conter a fúria. Mas a voz tremerá de indignação. Você pode pensar que manda em todo mundo, Jaques. Mas comigo é diferente. Eu não sou mais seu capacho. Jaques rirá com desdém, aproximando-se dele como quem sufoca a presa. Você só existe porque eu deixei. Nunca se esqueça disso. Essas palavras serão o estopim. Ricardo, ao sair da mansão, caminhará pela rua como se carregasse o peso de uma vida inteira de humilhações. No carro, sozinho, ele falará em voz alta, quase como um juramento. Se o Jaques acha que pode falar comigo do jeito que quiser, está muito enganado. Eu vou mostrar a todos quem ele é de verdade. Nem que eu vá junto para a cadeia, mas ele não vai sair ileso dessa. O plano começará a tomar forma naquela mesma noite. Ricardo aparecerá no escritório de Tânia, que estará debruçada sobre alguns documentos. Ao vê-lo, ela não se surpreenderá, como se já esperasse a visita. Finalmente, dirá Tânia, levantando-se e fechando a porta atrás dele. Eu já estava achando que você ia desistir. Ricardo balançará a cabeça decidido. Não tem mais volta, Tânia. Ele me humilhou pela última vez. Os dois marcarão um encontro estratégico em um restaurante discreto, escondido em uma rua pouco movimentada da cidade. Lá, entre taças de vinho e olhares carregados de tensão, definirão o passo seguinte: a entrega do vídeo comprometedor à imprensa. Esse vídeo vai cair como uma bomba, dirá Tânia, com um sorriso venenoso. Quando for exibido, ninguém vai acreditar no que vai ver. Ricardo, com os olhos fixos no dela, completará. E quando a bomba explodir, nós já vamos estar longe. O Paraguai será nosso destino. Enquanto isso, Jaques continuará acreditando que domina o jogo. Ele dará entrevistas para a imprensa, sorrirá para as câmeras e posará como empresário exemplar, sem imaginar que a corda em torno de seu pescoço estará prestes a apertar. Nos corredores da Boaz, rumores começarão a circular. Funcionários cochicharão sobre movimentações estranhas, sobre conversas abafadas entre Ricardo e Tânia. O clima de conspiração tomará conta do ambiente, e Samuel será um dos primeiros a desconfiar de que algo grave está prestes a acontecer. Eu sinto que tem alguma coisa errada,
comentará Samuel com Léo enquanto revisa documentos da fábrica. O Jaques anda mais nervoso do que nunca e o Ricardo não para de rondar pelos corredores. Léo, intrigado, retrucará: "Você acha que eles estão escondendo algo?" "Tenho certeza", responderá Samuel com a firmeza de quem pressente a tempestade. Enquanto isso, Ricardo começará a preparar o terreno para a entrega do material. Em sua casa, ele abrirá uma gaveta secreta, retirará um pendrive e o segurará entre os dedos como se fosse uma arma mortal. O olhar será de pura determinação. É agora ou nunca. Na imprensa, jornalistas começarão a receber informações anônimas. Um e-mail misterioso sem assinatura chegará às redações com a promessa de revelar um escândalo capaz de derrubar o poderoso Jacques Boaz. A ansiedade tomará conta das redações e todos estarão à espera da bomba. Paralelamente, Tânia se encarregará de organizar a fuga. Em seu celular, ela pesquisará passagens, hotéis baratos em Ciudad del Oeste, rotas de ônibus e de avião. A cada detalhe ajustado, a sensação de liberdade parecerá mais próxima. Mas o destino, cruel e imprevisível, pode pregar peças. E é justamente nessa corda bamba entre vingança, medo e ambição que Ricardo e Tânia caminharão. O restaurante onde se encontrarão será o palco de diálogos tensos, olhares desconfiados e um pacto selado sob o risco iminente de traição. Ricardo, mesmo aliado a Tânia, não deixará de pensar que ela pode virar o jogo a qualquer momento. "Confio em você, mas até certo ponto", avisará ele, fitando-a com desconfiança. "O mesmo vale para mim", retrucará Tânia, erguendo a taça de vinho. "Que seja um brinde ao nosso inimigo em comum." Enquanto o brinde ecoa, em algum lugar da cidade, Jaques olhará para seu reflexo no espelho, sem imaginar que está a poucos passos de perder tudo o que construiu com manipulações, mentiras e sangue. E quando o vídeo finalmente for parar na imprensa, o caos estará armado. Câmeras de televisão exibirão as imagens chocantes em rede nacional, enquanto repórteres correrão para a porta da Boaz em busca de declarações. Funcionários assistirão incrédulos, familiares ficarão em choque e Jaques, pela primeira vez, sentirá o gosto amargo de estar encurralado. E assim, com a notícia correndo como fogo em palha seca, Ricardo e Tânia se prepararão para desaparecer, acreditando que o Paraguai será o esconderijo perfeito. Mas o que eles não sabem é que em novelas como essa, nada sai exatamente como planejado. O escândalo tomará proporções devastadoras. O vídeo entregue à imprensa se espalhará como pólvora. Em questão de minutos, o nome de Jacques Boaz estará em todas as manchetes, acompanhado de palavras como corrupção, fraude, abuso de poder e crimes empresariais. Câmeras de televisão se aglomerarão em frente a Boaz. Repórteres disputarão espaço para conseguir uma declaração. Funcionários da fábrica, perplexos, assistirão ao noticiário em televisores espalhados pelos setores, sem acreditar que o homem que se vendia como exemplo de empreendedorismo poderia estar tão envolvido em esquemas obscuros. Samuel será um dos primeiros a reagir com indignação. "Eu sabia!" dirá, atirando documentos sobre a mesa. "Eu sabia que ele escondia algo grande." Léo, ao lado, tentará raciocinar em meio ao choque. "Mas e agora? O que vai acontecer com a empresa? Com todos nós?" Enquanto isso, na mansão, Jaques perderá a pose de vez. O vilão, diante das imagens exibidas em rede nacional, quebrará taças, derrubará móveis e gritará sozinho em meio ao luxo da sala, que agora parecerá uma prisão dourada. "Malditos, Ricardo, Tânia, vocês vão me pagar!" Na delegacia, policiais começarão a organizar a operação que culminará na prisão do empresário. Ordens de busca e apreensão serão expedidas e o clima de guerra tomará conta dos bastidores da justiça. Do outro lado da cidade, Ricardo e Tânia, em um quarto de hotel barato, assistirão às mesmas imagens com um misto de satisfação e medo. "Conseguimos", dirá Tânia, apertando a mão de Ricardo. "Agora é só atravessar a fronteira." Ricardo, porém, não sorrirá. Seu olhar carregará um peso diferente, como se pressentisse que a vingança pode custar caro demais. E ele não estará errado.
Enquanto arrumam as malas, um carro preto os observará do lado de fora. Homens desconhecidos, ligados ao submundo que Jacques sempre alimentou, receberão ordens diretas. Sigam os dois. Eles não podem sair da cidade. O jogo de gato e rato começará. Ricardo e Tânia tentarão fugir pela rodoviária, depois por estradas alternativas, até cogitarem suborno em uma fronteira clandestina. Mas o cerco estará se fechando. Dentro da Boaz, a guerra interna só aumentará. Filipa, transtornada, confrontará Jacques. Você arruinou a nossa família. Tudo o que tocou virou mentira. E Rosa, confusa com seu Alzheimer avançando, perguntará aos gritos: Onde está Abel? Ele sabe disso tudo? Ele precisa saber! A cada capítulo, as máscaras cairão e o Império Boaz, construído sobre chantagens e segredos, desmoronará diante de todos. Uma reviravolta inesperada vai transformar completamente o destino de Leona, a babá que até então era vista como apenas mais uma funcionária da mansão Boaz. Depois de tantas humilhações, tropeços e desilusões, ela vai virar o jogo e provar que sempre teve dentro de si um talento escondido, capaz de derrubar as barreiras impostas por Jacques. Tudo começará em um dia aparentemente comum, quando Leona, desanimada, estará andando pelas ruas de São Cristóvão, cabisbaixa, refletindo sobre tudo que deu errado em sua vida. Ela terá acabado de receber mais uma negativa de emprego, além de enfrentar as provocações de Tânia, que não perde a chance de diminuí-la, e a indiferença de Jacques, que nunca enxergou nela potencial algum. Porém, será nesse momento de fragilidade que um cartaz colado em um poste chamará sua atenção. Um concurso de moda que premiará a vencedora com uma bolsa integral em uma das faculdades mais renomadas do país. Insegura, Leona pensará 2 vezes antes de se inscrever. Ela terá medo de ser ridicularizada, principalmente porque não tem formação, apenas o olhar intuitivo e criativo que sempre demonstrou ao costurar roupas improvisadas. Mas incentivada pela avó e também pela irmã, que a lembrará de todo o potencial que possui, Leona tomará coragem e colocará seu nome na disputa. As primeiras etapas do concurso serão um verdadeiro choque de realidade. Leona terá que enfrentar candidatas experientes, com portfólio robusto e anos de cursos, enquanto ela aparecerá apenas com croquis feitos à mão em cadernos velhos. No entanto, o talento bruto e a ousadia de suas ideias começarão a chamar a atenção da banca de jurados. Em uma das provas, Leona surpreenderá ao transformar tecido simples em um vestido de gala que encantará até mesmo os avaliadores mais rígidos. Enquanto isso, na Boaz, Samuel ficará sabendo da participação de Leona e, discretamente, passará a torcer por ela. Diferente de Jacques, que sempre menosprezou a moça, Samuel verá nela um reflexo da força de sua própria família. Alguém que não desistiu mesmo diante das piores dificuldades. Essa admiração vai crescendo até se transformar em um interesse pessoal, que mudará completamente os rumos da trama. Jacques, por outro lado, ficará furioso ao descobrir que Leona está se destacando. O vilão não suportará a ideia de que alguém da plebe, como ele costuma se referir de forma pejorativa, possa ter espaço dentro do mundo da moda. Tânia, cúmplice inseparável, vai atiçar ainda mais o ódio dele, sugerindo que se Leona vencer o concurso e conquistar essa bolsa, em pouco tempo ela pode acabar ameaçando os negócios da família. O clímax dessa reviravolta acontecerá na grande final do concurso. Leona estará nervosa, quase desistindo nos bastidores, mas será encorajada por Yara, que surgirá de surpresa na plateia, e por Stephanie, que dará à irmã um abraço apertado, dizendo que não importa o resultado, ela já é motivo de orgulho. Com essa energia, Leona entrará na passarela, apresentando uma coleção inspirada em suas próprias origens humildes, misturando elementos populares com sofisticação. O público aplaudirá de pé, e os jurados emocionados anunciarão: Leona é a grande vencedora. A notícia cairá como uma bomba na mansão Boaz. Jacques, incrédulo, não aceitará o resultado e começará a planejar formas de desqualificar Leona. Mas Samuel se antecipará. Contrariando todas as ordens do tio,
ele chamará a jovem para uma reunião e, diante de todos, fará uma proposta irrecusável. Leona será contratada como a nova estilista da Boaz. A decisão vai gerar um terremoto dentro da empresa. Funcionários aplaudirão, enquanto Jacques, Davi, Tânia e Ricardo ficarão indignados, jurando vingança. Mas a surpresa maior ainda está por vir. Após a contratação, Samuel não esconderá mais seus sentimentos. Em uma cena carregada de emoção, ele se declarará para Leona, pedindo-a em casamento diante da família. A babá, que até então acreditava que nunca teria espaço para viver um grande amor, ficará em choque, mas acabará aceitando. A união de Samuel e Leona marcará uma nova fase na trama. Juntos, eles assumirão o comando da Boaz, transformando a empresa em um símbolo de renovação, criatividade e justiça. Ao mesmo tempo, os vilões começarão a sentir o peso de suas escolhas. Jacques será afastado do poder, Tânia perderá seus privilégios, Ricardo verá seus planos de enriquecimento rápido irem por água abaixo, e Davi, desesperado, implorará pelo perdão de Samuel, reconhecendo que errou ao se aliar ao tio. A cada capítulo, o público acompanhará a ascensão de Leona. Ela deixará para trás a figura da babá submissa e ganhará destaque como uma das maiores estilistas do país. Sua história será marcada por superação, coragem e, acima de tudo, pela capacidade de acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. E enquanto isso, nos corredores da Boaz, o clima de guerra continuará, pois Jacques não aceitará ser derrotado. O vilão passará a arquitetar novos planos para recuperar o controle da empresa, enquanto Leona e Samuel enfrentarão não apenas os inimigos externos, mas também os fantasmas do passado que ainda ameaçam a estabilidade da família. A vitória de Leona não será apenas um marco para sua vida pessoal, mas também um divisor de águas dentro da própria Boaz. O público verá a jovem cada vez mais confiante, provando que seu talento não é passageiro. Logo em suas primeiras coleções dentro da empresa, Leona vai surpreender com desfiles que mesclam ousadia e autenticidade, trazendo para a passarela a essência de sua origem simples, mas carregada de potência criativa. Enquanto isso, Yara, emocionada, passará a caminhar pelas ruas do bairro com orgulho renovado. Todos os vizinhos se referirão a ela como a avó da estilista da Boaz, algo que encherá seu coração de alegria. Stephanie, por sua vez, se tornará a maior apoiadora da irmã, ajudando-a a enfrentar os momentos de pressão e servindo de escudo contra os ataques constantes de Tânia, que continuará tentando desmerecê-la. Jacques, sem conseguir conter a raiva, se afundará ainda mais em planos obscuros. Ele tentará usar documentos falsos para incriminar Leona de plágio, manipulando provas e até tentando subornar jurados do concurso para reverter o resultado. Mas, para sua surpresa, Samuel terá o apoio de advogados e jornalistas que, encantados com a trajetória da nova estilista, começarão a dar a Leona destaque na mídia. As tentativas de Jacques serão desmascaradas uma a uma, deixando-o em situação cada vez mais vulnerável. Davi, tomado pelo remorso, fará questão de procurar Samuel em uma cena carregada de emoção. De joelhos, implorará por perdão, dizendo que não suportará viver marcado como traidor. Samuel, firme, deixará claro que o passado não pode ser apagado, mas dará ao primo uma única chance de provar que pode mudar, colocando-o em tarefas menores e sem privilégios na Boaz. Esse gesto abrirá uma brecha para um possível arco de redenção, ainda que carregado de tensão. Enquanto isso, a relação de Samuel e Leona avançará a passos largos. O pedido de casamento feito no auge da euforia ganhará forma em preparativos discretos, mas cheios de significado. Leona, que um dia se via sem perspectiva, agora experimentará o doce gosto de ser amada, respeitada e valorizada. Em meio às provas de vestido de noiva e aos encontros com fornecedores, ficará claro que sua união com Samuel não será apenas afetiva, mas também estratégica, consolidando-os como um casal de poder dentro e fora da empresa. Tânia e Ricardo, por sua vez, se verão cada vez mais isolados.
Sem a proteção de Jaques, os dois começarão a brigar entre si, jogando um contra o outro na tentativa de sobreviver dentro da Boaz. O clima entre eles se tornará insustentável e ambos acabarão protagonizando discussões públicas que só reforçarão sua queda. O auge dessa fase virá em uma grande festa promovida por Samuel para celebrar a nova fase da Boaz. Será um evento grandioso, com convidados ilustres, imprensa e desfiles da primeira coleção assinada por Leona, oficialmente como diretora criativa. No meio da passarela, com os flashes disparando e os aplausos ecoando, Samuel pegará o microfone e anunciará diante de todos: a partir de hoje, a Boaz tem uma nova cara, um novo espírito, e esse espírito se chama Leona. O público irá ao delírio, e Leona, emocionada, não conterá as lágrimas. O beijo apaixonado entre ela e Samuel, no centro do palco, será o símbolo da nova era.